Bíblia, em Lucas capítulo 17, versículos 26 ao 30. Lucas capítulo 17, versículo 26 ao 30. Eu vou lendo aqui para adiantar, mas se vocês quiserem anotar, tá bom? Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi, até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Agora, nós vamos ler um outro texto, Atos capítulo 2, versículo 17 ao 20. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias, derramarei meu espírito até mesmo sobre os servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Nós lemos duas referências aqui que são bastante conhecidas. E a pergunta que eu quero fazer essa noite para nós é uma pergunta que talvez a gente não pare para pensar, mas deveríamos pensar. Há quanto tempo estamos da volta do Senhor? Há quanto tempo qual a distância, se é que podemos assim dizer, né? Não se trata de uma medida, mas qual o intervalo que temos ainda de tempo até que o Senhor volte? Até que o nosso Deus venha buscar a sua igreja? Será que isso te faz refletir? Será que isso te faz pensar? Será que isso move alguma coisa dentro de você? Porque como cristãos, nós vivemos a nossa vida, nós vivemos a nossa vida com Cristo e tudo mais, mas também vivemos a nossa vida terrena. E muitas vezes é muito difícil a gente equilibrar uma vida terrena e uma vida espiritual. Porque nós mudamos, estamos constantemente oscilando o nosso foco e isso nos furta. Muitas vezes de coisas que nós precisamos estar atentos para que nós possamos ser a igreja dos últimos dias. Para que nós possamos ser a igreja que o Senhor irá levar com Ele nos céus. Repare que nós temos um corpo, uma casa, algo, as nossas coisas são coisas que nós precisamos sim cuidar, responsabilidades, família, trabalho, precisamos sim, nós estamos aqui. Mas a pergunta é, será que isso tem te impedido de pensar na distância, no tempo que ainda falta para que o Senhor volte? Ou você tem se lembrado disso e tem se preparado a cada momento para isso? Porque se você for alguém que se perde dessa importante realidade, corre-se o risco de ficar aqui sentado, contando a história para os próximos. Então é essa reflexão que nós vamos fazer nessa noite. E o primeiro versículo que nós lemos fala de vida, dos afazeres, e o texto é bem claro que a volta do Senhor ela acontecerá quando o mundo estiver vivendo dias como foram os dias de Noé. Dizem que nós, como sociedade, né, como pessoas de um modo geral, estaremos focados no nosso desenvolvimento pessoal, na nossa construção familiar, estaremos focados no futuro, na construção do nosso futuro, estaremos focados em tantas coisas. Mas esse dia também, nessa época, existe uma igreja, existe um clamor como foi o de Noé, anunciando a volta do Senhor.
E um dia a porta da arca vai se fechar. Quem estiver na arca, glória a Deus, amém, irá subir. Quem não estiver, a gente sabe, não haverá meio termo. Ou entra na arca, ou não vai. E essa deve ser a nossa preocupação. Mas eu não quero focar em quem vai e em quem não vai. Eu quero focar naquilo que nós estamos ouvindo hoje e fazendo hoje. Quantos de nós, como igreja, estamos desfocando daquilo que é importante? E a igreja dos últimos dias, esse é o cenário do mundo. Esse versículo fala do cenário do mundo, do cenário da época em que Jesus vai retornar. O mundo estará vivendo essas coisas, mas a igreja, que somos eu e você, estamos aqui. A igreja não vive numa bolha, a igreja não vive em um ambiente desconexo dessa realidade. Mas é nessa realidade que nós precisamos entender que nós iremos ouvir o toque da trombeta. E aí nós seremos arrebatados com Ele nas nuvens. Porém, dependendo de como você está vivendo os seus dias, dependendo de como essa realidade tem tomado a sua mente, tem ludibriado o seu espírito, pode ser que você não ouça esse toque. Pode ser que você não reconheça o som do céu. E a igreja dos últimos dias precisa estar atenta, vigilante, porque os dias, eles estão já acontecendo, nós estamos vivendo o cenário do fim. Antigamente, a minha avó, a minha bisavó, é o que sempre nós falamos, né? Minha bisavó falava que Jesus ia voltar nos dias dela e não voltou. Pois é, então significa que está muito mais próximo. Então significa que há 90 anos atrás, se isso era uma realidade, hoje é uma realidade infinitamente mais próxima. E nós precisamos cuidar para que nós estejamos prontos quando Jesus voltar. A igreja dos últimos dias não pode se distrair. A igreja dos últimos dias não pode focar nas coisas do mundo. A igreja dos últimos dias precisa viver no mundo sem estar no mundo. Porque quando você passa por um lugar, você vive a realidade daquele lugar momentaneamente. Quando você visita um outro país, você vai para aquele lugar, você está naquele lugar, você come a comida daquele lugar. Às vezes você até veste a roupa daquele lugar. Você vai a lugares que existem ali, você faz coisas que existem ali no momento. Mas a sua nacionalidade não é lá. E você em algum momento retorna para o seu lugar de origem. E o nosso lugar de origem é o céu. Só que a igreja tem vivido acomodada num lugar que não é o dela. Sabe por quê? Porque é mais fácil. Quando eu estou num lugar que não é meu, eu não tenho responsabilidades. Quando eu estou num lugar que não é meu, eu sigo o fluxo. Quando eu estou num lugar em que eu não sou natural dali, as leis daquele lugar não se aplicam a mim. Então, eu não sou responsabilizado. E muitas pessoas dentro da igreja estão vivendo assim na terra. Sabem que é do céu, sabem que tem um rei, que tem um governante, que tem uma identidade, que precisam expressar quem são nessa terra, porque a igreja não está aqui de passagem só para passar tempo aqui, uma temporada. A igreja está aqui para manifestar a glória de Deus e para dizer que Jesus é o único Senhor e Salvador, para mostrar aos perdidos: aqui viemos. A igreja não está aqui simplesmente para passar uma temporada na terra. Porque se esse fosse o objetivo, nós nascemos no céu e poderíamos ficar lá mesmo. E Jesus e Deus poderiam mandar anjos, mensageiros e fazer o trabalho que é nosso e estaria tudo certo. Mas não. Você foi salvo, escolhido, você foi plantado nesse mundo para fazer a diferença, para manifestar a glória de Deus e para, no mínimo, levar a sua família com você. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. E nós precisamos entender sobre isso. Mas esse texto fala que quando nós estamos inseridos nesse contexto, nós nos sentimos
tão parte desse contexto e que é perigoso. Amados, não é pecado a gente construir nada nesse mundo, não é pecado a gente correr atrás de bens, de nada disso, porque isso faz parte de quem somos. Isso só não pode ser maior do que Jesus nas nossas vidas. Isso só não pode ocupar o lugar de Deus nos nossos corações. Os desejos mundanos da carne, sejam quais forem, não podem substituir a obra salvadora de Jesus na cruz. Não podem. Não podem. Só que, momentaneamente, quando nós sentimos, vemos, tocamos em coisas que são prazerosas, que nos atraem, que nos arrebatam, nós trocamos Jesus. Trocamos facilmente a realidade dos céus pelas coisas terrenas. O céu é tão distante, o céu se torna distante. O céu eu posso pensar depois. Mas esse versículo fala de Ló. Ló vivia em Sodoma, a vida era a vida que nós temos hoje. Trabalhava, cultivava, cuidava dos filhos, ia para a faculdade, voltava, pagava contas e cultivava de novo. E era a vida de Ló. Até que, o texto diz, até que Ló sai daquela cidade e não sobra mais nada, a cidade é destruída. E inclusive a esposa dele junto, com a cidade. Então, querido, a realidade dos céus precisa ser latente no nosso coração, no meu e no seu coração. A volta de Jesus está próxima e a igreja precisa estar atenta. Sabe por quê? Porque muitos de nós que estamos aqui hoje somos igreja e vamos continuar aqui depois que Jesus voltar. Pastora, é sério. A palavra que diz que muitos chegarão diante dele e falarão: Senhor, curei, profetizei, dancei, visitei. E ele dirá que não conhecerá. Então essa é a realidade. E o que eu quero chamar a atenção hoje para vocês é: vocês estão conscientes disso? Que falta um pouquinho só. Vocês estão pensando nisso? Vocês estão refletindo isso? Quantas vezes a gente vê Instagram e redes sociais o seguinte: Jesus está próximo, olha os sinais. Aí coloca lá vídeos e nananana, a gente assiste e está próximo mesmo, próximo vídeo. Está próximo mesmo. Ih, tem um site aqui de compra. Tem um... É assim a nossa vida, está certo. É a realidade de hoje, é corrido. Mas o quanto você tem trazido isso para o seu coração e tem dito que as coisas do mundo que são passageiras não me prendam aqui, para que eu possa herdar o lar celestial, para que eu possa ser a igreja dos últimos dias, que prega Jesus, que divide o que nós temos. Isso aqui, isso aqui foi o início. Um dia ele veio e ele morreu para que pudéssemos ser salvos. Mas nós estamos vivendo a nossa vida como salvos que acreditam em Jesus, que vivem a sua vida até para trabalhar para Jesus. Nós viemos para a igreja, trabalhamos para Jesus, visitamos, oramos, vamos no hospital, vamos nos servindo com amor, cuidamos das crianças e um monte de coisa. Só que muitas vezes nós trabalhamos para Deus, mas não servimos a Deus. Como assim? Porque trabalho é diferente de serviço. Trabalho você faz por algo em troca. E servir, você pode servir sem exigir nada em troca. É algo voluntário do seu coração. Quantas vezes nós vivemos essa vida aqui trabalhando para Deus porque estamos bem, Deus nos cuida, Deus nos cobre, Deus nos alimenta, nos sustenta. Mas e naquele grande dia? É esse Deus que nós vamos nos encontrar. E será que Ele vai te chamar: vinde, bendito, bendita do meu Pai? A igreja dos últimos dias precisa pensar nisso. Nós somos essa igreja. Ah, pastor, eu vou morrer e aí meu filho vai ficar, então ele que vai ser arrebatado. Tá, mas se o arrebatamento vier para você, você também precisa pensar nisso. Vier antes, né? Eu quero ir para o céu, eu quero ser arrebatado. Mas se Jesus quiser me chamar antes, amém. Mas, independente, precisamos pensar nisso. Porque estamos inseridos nesses dois contextos.
e são os últimos cenários que nós vamos viver antes da volta de Jesus. Dias difíceis, dias em que as coisas se inverteram, os valores se inverteram, e muitas vezes nós, como igreja, paramos para pesar em uma balança fria o que de verdade tem valor. Mateus capítulo 13, versículo 45, 46, diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. O reino dos céus também é como um negociante. Essa parábola é muito pequenininha, mas Jesus levanta ela porque ela tem algo poderoso. E que muitas vezes nós lemos e fazemos aquela leitura dinâmica e passamos batido e não refletimos. Jesus fala desse negociante, ele era um negociante. Ele não correu atrás a vida inteira de uma única coisa. A Bíblia diz, Jesus falou, que ele procurava pérolas da melhor qualidade. Ou seja, ele vivia uma vida como a nossa. Ele trabalhava, certamente ele tinha família, ele tinha negócios a gerir, ele era um negociante. Ele tinha uma vida normal como a nossa. E ele corria atrás dessa vida. Só que ele tinha um foco. E o foco dele era uma única e exclusiva pérola. E ele trabalhando durante a vida, construindo, arrebanhando outras pérolas, conquistando. Ele fazia tudo isso, mas ele ainda queria uma única pérola. O objetivo dele era uma única pérola, a de maior valor. E quando ele encontrou essa pérola, ele vendeu tudo que ele tinha para ter essa pérola, para conquistar essa pérola que ele tanto correu atrás, que ele tanto buscou a vida inteira. Mas eu pergunto para vocês, será que o coração dele, quando ele vê essa pérola, e ele também vê o trabalho de uma vida, ele tinha outras pérolas, será que o coração dele não mediu? Não pensou? Olha, eu tenho várias pérolas aqui. Eu sei que essa daqui é de maior valor. Porém, eu tenho que investir tudo. Todas as que eu já... Eu tenho que investir todas que eu já trabalhei, já dei o meu sangue, o meu suor para ter essa. Será que vale a pena? Será que em algum momento eu não corro o risco de perder essa única e eu fico sem nada? Pensem, ele era um negociante. Ele era um negociante. Será que o coração dele não pesou nessa hora de escolhas? Mas sabe o que acontece? O foco dele sempre foi uma. Quando ele começou, ele já tinha um foco. E por isso, ele teve condições de, quando chegou o dia dele conquistar aquela pérola que era a desejada, ele não hesitou em abrir mão de tudo que ele já tinha conquistado por ela. E esse é o nosso papel. Nós somos esse negociante. O que estamos escolhendo? Jesus, a pérola de grande valor. Ou temos vivido a nossa vida correndo atrás de tantas coisas, juntando tantas coisas, e quando chega o momento que nós precisamos guardar Jesus, escolher por Jesus uma decisão definitiva da nossa vida, será que temos dado tudo que conquistamos? Será o que pesa mais nas nossas balanças? As pérolas que conquistamos durante a jornada? A dúvida, o medo nos fazem pensar se realmente eu quero trocar por uma só, que eu posso perder. Nós somos a igreja desses últimos dias. E eu vou dizer para vocês, hoje em dia os pratos, os banquetes estão gigantes. As ofertas estão bem atrativas.
E os nossos olhos são tentados, os nossos corações são tentados a fazer escolhas que muitas vezes não são por Jesus. Mas Jesus conta essa parábola para que possamos entender que vale a pena largar tudo por Ele. Ah, pastora, eu não vou ter família, não vou construir minha vida, não vou me formar. Né? Tem pessoas que também vivem o outro extremo. Eu conheço pessoas. Na minha cidade é uma cidade interior, então, assim, tem umas esquisitices que acontece de vez em quando. Eu conheci uns dois lá, conheci um que ele se converteu, então, né, ele se converteu, foi discipulado e entendeu que Jesus ia voltar e tal, e ele, em uma hora, ele entrou em um parafuso lá, e aí ele nunca mais ele fez nada. Ele separou da mulher, largou os filhos, largou o trabalho e ficou dentro de um quartinho. Orando e buscando a Deus, porque ele precisava estar preparado para a volta de Jesus. E ele morreu dentro de um quartinho. Jesus voltou para ele, né? Mas assim, não é desse jeito, né, gente? Mas nós precisamos entender o que de fato nos aproxima de Deus e o que nos afasta. A própria palavra diz que se a sua mão te faz pecar, corta. Se o seu olho te faz pecar, arranca. São coisas nesse nível que nos aproximam do mundo, nos distanciam de Deus. Que nós precisamos decidir se vamos ou não continuar abraçando. Nós somos a igreja dos últimos dias. Nós não temos mais tempo para ficar andando nos dois caminhos. Um pé aqui, um pé ali. Não temos mais tempo. Nós não podemos mais ter essa atitude. E então Jesus conta essa parábola e nós precisamos refletir sobre isso. Mateus capítulo 8, 18 a 22 diz assim: Então um dos mestres da lei lhe disse: Mestre, eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus respondeu: Siga-me agora. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O interessante é que a gente lê esse versículo aqui muitas vezes e a gente às vezes não entende. A gente entende sim que Jesus está falando sobre uma coisa que é mais importante, né? Que é ser discípulo, que é segui-lo, que é fazer a obra. Mas quando Jesus fala disso aqui, é porque a maioria dos mestres, na cultura, né, da época, quando os seus discípulos vinham para estudar, para aprender com ele garantia o futuro daquela pessoa. Então, aquela pessoa, ela poderia estar ali por um tempo, seguir, aprender, mas ela teria um futuro garantido. Só que Jesus fala: olha, eu estou te chamando para seguir, mas eu não tenho nem aonde colocar minha cabeça para dormir. Então, se você quiser me seguir, você vai me seguir pelo que eu tenho dentro de mim, pelo que eu sou. O verbo vivo, a palavra, a salvação. Porque não tem mais nada além disso para te oferecer. E se você vier por isso, as outras coisas vão acontecer. E aí é que o outro discípulo responde: Não, Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Sabe por quê? Ele queria seguir Jesus, mas ele queria enterrar o pai, porque o pai é o detentor de quê? Da herança. Então, se ele primeiro vivesse com o pai morresse e ele ficasse com a herança, aí sim, ele poderia seguir Jesus, porque já estaria tudo certo, garantido, de boa. Então, ele poderia, seguir Jesus. Mas o chamado de Jesus é para quem quer seguir ele. Mesmo sem ele ter onde reclinar a cabeça, mesmo passando por tribulações, mesmo sabendo que vai ser duro, mesmo sabendo que eu posso não ter garantia de nada aqui, mas eu tenho um reino eterno onde eu vou morar. Eu tenho um lugar celestial onde eu vou habitar. Eu tenho uma casa celeste que ele foi preparar para mim. Esse hoje é um impasse da igreja. Quantos de nós
respondemos para o Senhor: tá bom, Senhor, então eu vou, sem pensar. E quantos de nós respondemos para o Senhor: não, vou enterrar primeiro meu pai, vou garantir minha vida, depois eu vou. Não temos mais tempo para isso, igreja. Somos a igreja dos últimos dias que manifesta a glória de Deus, que traz a realidade dos céus para a terra e que mostra o caminho. Você e eu não apenas precisamos estar preparados, mas também precisamos preparar outras pessoas, ganhar outras pessoas, para que naquele grande dia, o seu galardão, o meu galardão, possa ser digno. O que nós fazemos aqui, ai, pastor, eu vivo uma vida de santidade, eu não cometo pecado, tento me resguardar, eu fujo da aparência do mal, eu faço tudo certinho. Claro, né, nas devidas proporções ninguém é perfeito, mas eu faço tudo isso. Mas e quanto aos outros? E quanto à igreja que ainda não descobriu que é a igreja que está fora? É como o nosso pastor diz aqui. Naquele grande dia, se o Senhor te perguntar quantas pessoas foram para o céu, talvez você possa responder por sua causa. Mas quantas pessoas deixaram de ir também por sua causa? Será que vai saber responder? E essa é uma mensagem não de condenação, mas é uma mensagem de reflexão e de alerta, porque ainda estamos vivendo sob a graça de Jesus. Ainda estamos vivendo sobre o tempo de arrependimento, sobre o tempo em que podemos ainda fazer alguma coisa. Essa é uma mensagem de esperança. Essa é uma mensagem para que você olhe para você e diga: opa, eu estou vivo, eu tenho chance e eu posso fazer, eu posso me tornar quem o Senhor espera que eu me torne, que eu seja. Eu posso. E nós já estamos vivendo todos os sinais da volta de Jesus. Inclusive, segunda carta a Timóteo 3, do 3 ao 5, fala assim: lembre-se disso. Nos últimos dias haverá tempos difíceis. As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas e arrogantes. Elas falarão mal de Deus, desobedecerão aos pais, serão ingratas e não se incomodarão com as coisas de Deus. Elas não terão amor pelos outros, não perdoarão a ninguém. Serão caluniadoras, não terão domínio próprio. Serão cruéis e inimigas do bem. Elas também serão traidoras, atrevidas, estarão cheias de orgulho e amarão mais os prazeres do que a Deus. Elas farão de conta que são religiosas, mas rejeitarão o poder da religião. Afaste-se dessas pessoas. Bem-vindo, você está no meio dessa sociedade aqui, descrita por Paulo há mais de 2000 anos atrás. Você vive nesses dias, ou você ainda acha que são dias que virão, que é diferente hoje? Qualquer semelhança não é mera coincidência, porque isso é sinal da volta de Jesus. As pessoas cada vez mais distantes do propósito e distantes e perto do mundo. Essas são as pessoas. Você já sofreu traição? Já foi caluniado? Conhece um fofoqueiro? Conhece um egoísta? Conhece alguém que valoriza mais a si mesmo do que o outro? Conhece alguém que trapaceia? Conhece? Acho que todo mundo, pelo menos um desses, a gente conhece aqui. Estamos no fim. Estamos no fim. E às vezes estamos dormindo. Obviamente, nós precisamos pregar para todo mundo. Precisamos levar Jesus. É o Senhor que muda, transforma, nos tira de um estado pecaminoso e nos traz para a luz. Porém, essa é a realidade. E não vai mudar, porque o próprio Senhor disse que era assim que o mundo estaria. Depois leia Mateus 24. Só um pouquinho do cenário.
Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. E um segundo cenário que nos mostra claramente a proximidade da volta de Jesus é o avivamento. Ainda não estamos vivendo esse grande avivamento. Ao longo da história, o mundo passou por alguns avivamentos em alguns lugares. Esses avivamentos foram relatados, são conhecidos. Porém, esse aqui, a igreja ainda não viveu. Derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa ou sobre toda a carne. Ao mesmo tempo, em todos os lugares, a mesma intensidade, todos vão sentir. Esse é um avivamento que virá num tempo único para toda a terra. Você está preparado? Ah, não. Para o avivamento eu estou preparado, pastora. Claro. Para o avivamento estou preparado. Fogo e glória e labareda e fumaça e... Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu falei sobre isso na quarta-feira. Eu falei sobre a nuvem de glória. Que a presença do Senhor. Que Moisés ia para a tenda do encontro. E essa tenda parava na porta. E todas as pessoas das outras tendas ficavam olhando. E ali elas sabiam que o Senhor falava com Moisés. Como um amigo fala com outro. Conversava com Moisés dessa forma. E eles sabiam. Eles viam o que acontecia. Tudinho. Mas eles não participavam. Eles presenciavam. Eles não participavam. Porque foi até uma própria escolha deles, não participar. Quando Deus falou com eles, eles temeram e falaram, não, deixa Deus falar com Moisés. Deixa Moisés ser aí, ó, a ponte, porque esse negócio de ver Deus face a face, falar com Deus é meio doido. Mas eles poderiam viver a mesma experiência de Moisés. Mas não viviam. E nesses dias de avivamento vai ser a mesma coisa. O Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, sobre todos os lugares. O Espírito vai ser único, cobrindo a terra, todas as pessoas. Porém, se você vai deixar que isso penetre em você, que isso transforme em você, que isso mova você, aí já é pessoal seu. Já é pessoal seu. Você pode olhar o irmão do lado, viver a vida dele ser transformada, ver a vida dele viver uma mudança de 360. Você pode presenciar isso, você pode presenciar cura, milagre, transformação, ressuscitar de mortos. Você pode ver tantas coisas. Você pode vir no culto, você pode falar em línguas, você pode ser curado, mas você pode ser a mesma pessoa na segunda-feira. Porque isso não pode ser algo, o avivamento vai vir, mas o Espírito, ele precisa habitar dentro de você. Se você não permitir que ele habite, se você não for à casa dele, você não vai viver esse avivamento. Você vai ver, você vai entender e você vai poder descrever, porém você não vai viver. É o mesmo exemplo que eu dei de quando a gente está em outro país. Ou quando nós estamos no nosso país, aliás, e vemos as notícias de outro país. Eu estou no Brasil, mas eu tenho conhecimento do que se passa nos Estados Unidos. Todos nós temos, não temos? A gente vê notícias, a gente tem acesso a vídeos que às vezes informais, mas retratam a realidade. A gente tem uma série de recursos para saber o que acontece em um lugar, em um país que não é o nosso país. Porém, eu saber o que acontece lá, eu conhecer a cultura de lá, de uma forma distante, não significa que eu vivo como eles. Que eu sou um nativo. Eu apenas tenho informações sobre como é este outro lugar.
E quando esse avivamento chegar, nós podemos ser parte dele ou nós podemos ser as pessoas que têm informações sobre ele. Mesmo estando aqui sentado nas cadeiras da igreja, mesmo cantando, mesmo orando, mesmo falando em línguas, mesmo tantas coisas, tantas e tantas coisas. Mas nessa noite, que o Espírito Santo te incomode e que você entenda que esse tempo está próximo. E é para mim e para você de verdade. E é para que você seja uma flecha incendiada nos últimos segundos da igreja na terra. E que você mude. E que você seja capaz de transformar, de curar, de fazer a diferença onde você estiver, pelo poder de Deus que habita dentro de você. Pastor, e quando esse avivamento vai chegar, pastora? Pode ser agora. Pode ser amanhã. Não importa. Você precisa estar preparado. E precisa estar alerta. Porque você vai saber o quanto Jesus está próximo. Você vai saber ler o quanto Jesus está próximo. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Salmos 22, 27. Só existiu 2 períodos na humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. E o período depois de Cristo, a Bíblia nos relata como o dia em que está próximo a volta de Jesus. Os discípulos falaram isso há 2000 anos atrás. Eles esperavam pela volta de Jesus. Então, meu irmão, conserta. Então, meu irmão, se arrepende. Então, meu irmão, aquilo que você ainda quer fazer para Deus e que você talvez um dia lá atrás falou assim, quando eu for velho, não espera não, talvez você nem fique velho. Faça o que você tem que fazer. Agora. Agora se posicione como igreja hoje, agora. E uma coisa interessante é que nós, como igreja, às vezes nós não nos atentamos a isso. Mas a Bíblia também fala, né, que o amor de muitos se esfriaria. Porém, aquele que está ligado, aquele que vive os seus dias esperando Jesus voltar, ele é munido de alguns recursos que o capacitam a viver e a identificar os dias, a contar os dias de maneira sábia e a perceber como todas as coisas estão se desenrolando e essa proximidade está aumentando. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A capacidade de ouvir a voz de Jesus é algo que todo crente deveria ter. Mas, pasmem, nós ouvimos muitas vezes pessoas perguntarem, eu nunca ouvi a voz de Deus, como é que eu ouvi a voz de Deus? Por que Deus não fala comigo, fala com o irmão? Ei, Deus fala com todos. Você precisa desenvolver a capacidade de ouvir a voz dele. Você precisa desenvolver o olhar sobre as coisas dele. Sabe por que você não conhece o mundo espiritual, não discerne? Porque você não se aproxima. Se você liga para alguém e essa pessoa do outro lado da linha fala, oi, tudo bem, fulano? E você fala, oi, tudo bem, fulano? E aí? Você reconheceu a voz daquela pessoa porque você tem proximidade com ela, intimidade. Você conhece a voz do seu filho, dos seus pais. Você conhece a voz da sua esposa. Aí, às vezes, liga alguém que você conhece. Só que você não consegue identificar tão bem pela voz, porque não é próximo. Porque você vê de vez em quando. Porque é alguém que tem poucas conversas. Entendem isso? Deus nos dá recursos para que possamos identificar. Mas você precisa desenvolver. Nós ouviremos a voz de Jesus se nós formos ovelhas acostumadas a não vir domingo na igreja só para ouvir a voz dele aqui ou alguém e tal, mas nós ouviremos a voz dele naquele grande dia se nós desenvolvermos uma vida de quarto, uma vida de intimidade, como ele fala. Entra no seu quarto, fecha sua porta e fala comigo no secreto.
É assim que nós compreendemos os recursos que Deus nos dá. E que vamos precisar nesses últimos dias, porque sabemos que os dias são maus. E caminhando para o final, nós precisamos entender que nós, como igreja, precisamos agir em algumas frentes. A igreja dos últimos dias precisa agir em algumas frentes. Nós temos visto tantas coisas, tantos sinais, a gente já sabe. O mundo como está, as pessoas frias, as pessoas que o seu caráter está sendo diluído. E a proximidade do avivamento, sabemos que é a volta de Jesus. E como estamos nos posicionando. Nós precisamos nos levantar como igreja em algumas frentes, para que não apenas nós possamos ir, mas para que nós possamos levar o maior número de pessoas ao céu. E para que o Senhor possa apressar a sua volta. Quantas coisas já vimos? Pandemias, temos visto ameaças à vida, temos visto uma matança generalizada através de guerras, através de tantas coisas. Temos visto políticas e leis que se levantam para regularizar coisas que são definitivamente contra a palavra e o propósito de Deus para a vida das pessoas, para a terra. E como nós temos nos posicionado diante disso? Pastora, mas é muito difícil a gente ser resistência. Eu não sou político, eu não sou... Meu irmão, vá para o seu quarto, ore e peça a Deus direcionamento. E seja um canal onde você estiver. Talvez Deus não vá te usar no monte da política, mas talvez Deus te use na sala da sua universidade. Talvez oportunidade de pregar para muitos, mas talvez você vá no hospital e possa pregar para uma pessoa desesperançada, que quer tirar a sua própria vida, que tentou tirar a sua própria vida. Como temos nos posicionado como igreja nesses últimos dias? Em quais frentes nós temos nos colocado e falado, eu vou lutar por essa causa aqui, eu vou me posicionar porque eu sou filho de Deus e eu entendo que a Bíblia fala que isso aqui deve ser assim. Existe a religiosidade hoje em dia, sempre existiu. Mas hoje em dia, nós temos visto que essa mentira diabólica tem crescido com cara de verdade. E quantos estão sendo mortos pela religião? Quantos estão sendo abraçados e levados para o fundo do poço por conta de conceitos pré-estabelecidos que não foram estabelecidos à luz da palavra? E nós conhecemos e nós falamos assim, não, deixa fulano, cada um escolhe sua vida. E você escolheu a sua, está livre e deixa que o outro se perca. Porque cada um escolhe sua vida e você não tem coragem de se posicionar. Nos últimos dias surgirão falsos mestres, falsas doutrinas, conspiração dentro da própria igreja. É o que nós temos visto hoje. Pastores, né? Descompromissados com a Bíblia, compromissados com seu umbigo. Que pregam um evangelho que tudo é relativo, que pode tudo. Se a pessoa se sentir bem, você não veio aqui para se sentir bem. Você veio aqui para morrer. Você não veio aqui para viver uma vida de conforto. Evangelho nunca teve relação com conforto. Sempre teve relação com sacrifício. Acabamos de ler aqui. O próprio Cristo disse que não tinha onde dormir. Reclinar a sua cabeça. E você quer viver uma vida de conforto? Quer fazer escolhas confortáveis para você? Tudo bem. Ok. Mas esse não é o evangelho de Jesus. E se você se posicionar desse lado, pode ter certeza, você não é parte da igreja que vai subir. Você não é parte de uma igreja que vai morar no céu. Porque o Senhor não relativiza nada do que Ele já pré-estabeleceu na palavra dEle. Não existe dois caminhos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o resto é palhaçada.
E o resto é invenção. Mas a igreja precisa se posicionar diante disso. Sabe por quê? Porque se a gente não se posiciona, essas heresias, essas coisas crescem. E arrebatam os mais fracos. E levam os mais fracos. E a gente está aqui, não, todo mundo tem direito a tudo. Que direito? Que direito? Jesus já garantiu o nosso direito de liberdade na cruz. E esse é o direito que nós temos. E agora nós temos também um dever. Levar o evangelho. Ensinar as pessoas. Fazer discípulos. Até que ele venha. Até que ele venha. Não é quando for bom para mim, favorável. É até que ele venha. Então, igreja, esse é o chamado para a igreja dos últimos dias. Ninguém que está sentado nessas cadeiras aqui hoje, ninguém que ouve pela internet, ninguém de outras igrejas, ninguém do mundo, ninguém de lugar nenhum, porque hoje está tudo muito fácil. Você não precisa sair de casa para ouvir sobre Jesus. Mas você precisa se posicionar ao lado de Jesus. Porque como diz Romanos, capítulo 1, ninguém aqui é indesculpável. Ninguém aqui é indesculpável. Ninguém. Então, igreja de Jesus, se levante na sua geração. Se levante nesse tempo. Ai, pastora, mas eu estou com medo. Se levante com medo mesmo. Ai, pastora, mas eu estou fraco. Se levante fraco mesmo. O Senhor é a sua força. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas se levante. Se levante e faça alguma coisa. Porque ninguém aqui poderá dizer: ah, Senhor, não fiz por causa disso, ou por causa daquilo, ou porquê. Não tem porquê. Porque a todos foi dado o mesmo direito. E quantas coisas outras pessoas podem ganhar. E que o sacrifício de Jesus foi o começo de tudo. Mas que esse começo chega a um fim. E o fim é que você esteja na glória celestial com Ele. Reflita sobre isso. Pense sobre isso. Se coloque de pé. Aleluia.